nós temos o nosso sistema, e o nosso sistema, neste caso, é um sistema termodinâmico, nós vimos que um sistema designa-se por termodinâmico quando há uma variação significativa da sua energia interna e, de qualquer forma, um sistema termodinâmico é constituído por um número elevado de partículas. Portanto, ele tem uma certa energia, essa energia é permutada com a vizinhança, portanto, pode aumentar ou pode diminuir sua forma de calor ou sua forma de trabalho. De tal forma que nós podemos constatar que a variação da energia interna do nosso sistema resulta do calor e do trabalho permutados. Nestes casos, o sinal, o valor algébrico do calor e do trabalho pode ser positivo ou negativo. Ora, uma vez que estes valores estão relacionados com um balanço energético, sempre que a energia interna aumenta, a variação é positiva. Então estas parcelas terão que ter um sinal positivo. Por outro lado, se o meu sistema tiver a ceder energia, a energia interna, a energia armazenada vai diminuir, o que significa que se o balanço energético no primeiro membro me dá um sinal negativo, então estas parcelas também terão um sinal negativo. Resumidamente, um calor de 10 significa que o sistema recebeu uma energia de 10 em unidades arbitrárias sob a forma de calor. Um trabalho de menos 20 significa que o sistema cedeu à vizinhança, sob a forma de trabalho, uma energia de 20, ok? Também em unidades arbitrárias, 20 joules, 20 calorias, o que seja. No caso da transferência de energia sob a forma de calor, além do mecanismo de radiação, que nós já estudamos noutra aula, há também os mecanismos da condução e da convecção. Assim sendo, no mecanismo da condução, nós podemos constatar que há transferência de energia, mas não há transporte de matéria. Ou seja, as partículas estão praticamente na mesma posição. Há uma vibração à escala microscópica, mas as partículas não têm deslocamento. Como é que nós explicamos o fenómeno da condução? Vamos imaginar que nós temos o nosso sistema físico e este sistema físico é constituído à escala microscópica por um número muito grande de partículas. Eu vou exagerar aqui a dimensão das partículas. E nós temos então as partículas, como vocês sabem, num estado sólido, as partículas à escala microscópica estão muito compactadas, sendo que no estado líquido já estão mais afastadas e no estado gasoso estão muito afastadas umas das outras. Se nós fornecermos então calor a esta extremidade do sólido, o que vai acontecer é que o calor que é aqui fornecido vai, neste local, fazer com que a temperatura se eleve. A temperatura vai aumentar. Ora, se a temperatura aumenta, significa que à escala microscópica nós vamos ter aqui um aumento da agitação. Ok? Então, se aumenta a agitação, o que acontece é que, em função da proximidade das partículas, esta agitação vai induzir na partícula do lado também maior agitação, porque as partículas estão ligadas. Nós sabemos que no estado sólido as forças intermoleculares têm uma intensidade significativa e, portanto, se a partícula da esquerda começar a agitar, como esta partícula está ligada à partícula vizinha, então vai induzir nesta também uma vibração. E essa vibração vai se propagar às partículas vizinhas, até que na partícula que está mais afastada daquela que recebeu a energia, a agitação também aumenta. Ou seja, nós também vamos ter aqui um aumento de temperatura. O que significa que a energia propagou-se através de todo o material, ou seja, há uma propagação da energia sob forma de calor através destas partículas. No entanto, a primeira partícula, ou o primeiro conjunto de partículas que recebeu a energia, não se deslocou. Ela vibra em torno de uma posição de equilíbrio, mas não se desloca. Por isso é que nós vemos que há transferência de energia, mas não há transporte das partículas, ou não há transporte de matéria. A condução é um processo que é mais eficiente nos sólidos, porque nos sólidos as partículas estão mais próximas entre si e estão mais firmemente ligadas umas às outras. Agora,
Nós sabemos que nem todos os sólidos conduzem a energia da mesma forma. O que é que isso significa? Significa que há sólidos que são melhores condutores de calor e outros são piores condutores de calor. Os bons condutores de calor geralmente são utilizados no dia a dia com essa função, como por exemplo as panelas. Os maus condutores de calor são os isolantes térmicos, e nós temos o exemplo da cortiça, que nós usamos como base para colocar uma travessa numa mesa. Temos um pano que nós utilizamos para segurar na travessa que sai do forno e assim sucessivamente. Qual é a propriedade que distingue os bons e os maus condutores de calor? Essa propriedade designa-se por condutividade térmica, representa-se por um kT, e o que nós sabemos é que quanto maior o valor de kT, melhor condutor de calor será o material. Ou seja, um bom condutor de calor tem uma condutividade térmica elevada, exemplo dos metais. Um mau condutor de calor tem uma condutividade térmica baixa. Vou dar exemplos de maus condutores de calor. A cortiça, o ar, os tecidos, são maus condutores de calor. No caso do ar é muito fácil de explicar, não é? O processo da condução de calor através do ar ou de outro material não pode ser eficiente porque as partículas, estando afastadas umas das outras, a vibração que resulta depois da colisão entre partículas não se poderá propagar com facilidade. Agora, temos ainda o processo da convecção. O processo da convecção, assim como o processo da condução, também exige a presença de partículas. Só que há um pormenor. Na convecção, nós escrevemos aqui assim, para a condução, há transferência de energia sem transporte das partículas. No caso da convecção, há aqui uma alteração. E a alteração é exatamente aqui. Okay? Na convecção, não é sem, é com transporte de partículas. Portanto, no caso da convecção, como vocês podem imaginar, a convecção não pode existir em materiais no estado sólido. Porquê? Porque no estado sólido as partículas estão firmemente ligadas, elas vibram em torno de uma posição de equilíbrio, mas elas não se conseguem deslocar, não têm translação. Para que exista esta mobilidade, tem que ter o material sob a forma de um fluido. Um fluido ou é um gás ou é um líquido. Como se explica a convecção? A convecção será, de alguma forma, simples de perceber. Vamos imaginar que nós temos o ar no interior de uma sala, pode ser um líquido no interior de um recipiente, seja o que for. Então, imaginem que vocês têm uma sala, okay? E vamos imaginar que no interior desta sala nós temos aqui num canto um aquecedor. Okay? Portanto, este é um aquecedor. E o que vai acontecer é que o aquecedor, em contacto com o ar, vai, por condução, aumentar a temperatura do ar. Ou seja, do aquecedor para o ar envolvente, portanto, para o ar que está aqui à volta, vamos ter a energia que vai propagar sua forma de condução. Okay? No entanto, quando o ar recebe calor, a sua temperatura aumenta. Então há aqui uma sequência de passos que são os seguintes. O ar recebe calor e, consequentemente, a sua temperatura aumenta. Nós sabemos que quando um fluido, líquido ou gás, recebe energia, a sua temperatura aumenta e ele aumenta de volume, ou seja, ele expande. Portanto, significa que, ao aumentar do volume, então a densidade do ar diminui. Isto porquê? Porque a densidade corresponde à massa sobre o volume. Portanto, a mesma massa de ar, ao aumentar de volume, este valor é constante, este aumentou, dá-me um quociente menor. Ou seja, o que vai acontecer é que a densidade diminui.
Se a densidade do ar diminui, o ar fica menos denso. E nós sabemos que os materiais menos densos flutuam e os mais densos afundam. Okay? Neste caso, o que vai acontecer é que o ar, imaginem o ar no interior de toda a sala. Okay? Nós temos ar em toda a sala. O ar que está em contacto com o aquecedor é aquele cuja temperatura aumenta, portanto é o que se vai tornar menos denso. Portanto, se a temperatura do ar aumenta e a densidade diminui, forma-se uma corrente ascendente de ar com temperatura elevada. E, portanto, esta corrente ascendente, eu vou representá-la aqui assim. Entretanto, o ar que está aqui mais afastado é mais denso. Por ser mais denso, vai descer, okay? Vai circular aqui junto ao chão e vai entrar em contacto com o aquecedor. Portanto, o ar que está a temperatura mais baixa vai formar uma corrente descendente, ou seja, ar com a temperatura mais reduzida. Estas duas correntes são chamadas por correntes de convecção. E se vocês imaginarem agora, o processo é um processo contínuo. Enquanto o aquecedor estiver a funcionar, o que vai acontecer é o ar em contato com o aquecedor, por condução, recebe o calor, por convecção, sobe. Entretanto, arrefece, torna-se mais denso, desce, encosta-se ao aquecedor, volta a subir. Portanto, nós vamos ter este processo a ocorrer continuamente, enquanto o aquecedor estiver a ceder energia para o ar. Portanto, estas correntes são as correntes de convecção. Nós conhecemos estas correntes de convecção, por exemplo, nas correntes térmicas que estabelecem na atmosfera, nas correntes de água do mar ou nas correntes magmáticas. De qualquer forma, estes são dois processos de transferência de energia que implicam a existência de matéria. É a principal diferença para a transferência de calor sob a forma de radiação. A radiação é transferida também na ausência de matéria. Se nós imaginarmos, a radiação que vem do Sol para o nosso planeta atravessa o espaço e o espaço, como nós sabemos, é caracterizado pela existência do vazio, portanto, pela ausência de matéria. Em termos práticos, nós estamos a falar dos mecanismos de transferência de calor. Agora vamos falar das consequências. Vamos supor que nós temos um sistema que recebe calor. O que é que muda nesse sistema? Para melhor representarmos essas situações, há um gráfico que nos permite interpretar adequadamente cada uma delas. E nesse gráfico nós representamos para uma dada substância, uma pressão constante, a variação da sua temperatura em função da variação da sua energia. Vamos colocar assim. Okay? E o que nós sabemos é que neste gráfico, quando o corpo começa a receber energia, a sua temperatura começa a aumentar, há uma fase em que a temperatura vai permanecer constante. Se eu continuar a fornecer energia, a temperatura continua a aumentar, mantém-se constante e volta a aumentar. Pronto. Neste gráfico, nós conseguimos retratar o que se passa quando uma determinada substância pura e a pressão constante recebe energia e, portanto, esta variação de energia pode ocorrer então sob a forma de calor ou sob a forma de trabalho e o calor pelos três mecanismos de condução, convecção e radiação. Agora, se nós dividirmos este gráfico nos respectivos segmentos, eu consigo perceber o seguinte. Nesta fase, eu estou a fornecer energia ao corpo e a sua temperatura aumentou. Ok, percebo isto. O mesmo se passa aqui e o mesmo se passa aqui. Por outro lado, nestes períodos, a temperatura do corpo ou a temperatura do sistema não está a aumentar. Então, há uma questão que se coloca que é, ok, não está a aumentar a temperatura porque o corpo não está a receber energia. Não, não. O corpo está a receber energia. A energia dele está a aumentar. Então, por que é que a temperatura não aumenta? Nós vimos que a energia interna de um sistema é igual à soma das suas energias cinética e potencial interna, e por esse motivo,
a variação da energia interna é igual à variação da energia cinética interna e variação da energia potencial interna. O que é que isto me permite concluir? Permite concluir que, neste sistema, quando a energia interna dele está a aumentar, o aumento não se tem que refletir necessariamente na energia cinética interna. Ora, na energia cinética interna é quando há elevação da temperatura. Na energia potencial interna não há elevação de temperatura. Nós vimos que a energia potencial interna está associada às interações que existem entre as partículas do sistema e, portanto, pode estar relacionada, por exemplo, com o estado físico. Então, concluindo, quando a energia interna do sistema aumenta, quando é que ela está a aumentar? Sempre. Daqui até aqui está sempre a aumentar, porque o sistema está sempre a receber energia. Ora, vai aumentar a energia cinética, ora, aumenta a energia potencial. Quando é que aumenta a energia cinética interna? Quando a temperatura varia. Quando é que há uma variação da energia potencial? Literalmente é quando a temperatura não varia, portanto é quando ocorre a mudança de estado. Portanto, este será o nosso raciocínio. Portanto, se nós formos fazer uma associação, esta parte, na variação da energia cinética interna, temos este segmento, este e este. Quando há variação da energia potencial interna, nós temos este segmento e temos este segmento. Se nós quisermos determinar o valor de energia associada ao aumento da energia interna em cada um dos segmentos, quais são as expressões matemáticas que nos permitem fazer a avaliação quantitativa? Então nós dizemos o seguinte: quando há variação da temperatura, nós podemos concluir que a variação da energia interna, que é a mesma coisa que a variação da energia cinética interna, é igual à massa vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação da temperatura. Recordo que a variação da temperatura é indiferente ser determinada em Kelvin ou em graus Celsius. Por outro lado, quando não há variação da temperatura, portanto, isto será na mudança de estado, a variação da energia interna é igual à variação da energia potencial interna. E na variação da energia potencial interna, nós escrevemos que a variação da energia interna pode ser igual à massa vezes a variação da entalpia de fusão ou a variação da energia interna igual à massa vezes a variação da entalpia de vaporização. Respectivamente, estou a falar aqui, deste processo, ou aqui. Neste gráfico, se nós quisermos ter aqui mais informação, nestes segmentos horizontais correspondem às situações em que está a ocorrer a mudança de estado. Aqui teremos a temperatura de fusão, aqui temos a temperatura de ebulição. Aqui ocorre o processo da fusão e aqui ocorre a transformação da vaporização. Portanto, descrevendo, aqui tem um material, neste ponto, que está no estado sólido. E o material, estando no estado sólido, quando eu lhe forneço energia, e portanto eu estou aqui a fornecer energia, a agitação das partículas desse material vai aumentar. Quando as partículas têm uma agitação térmica suficientemente elevada, toda a energia que eu forneço a partir desse ponto serve para afastar as partículas entre si. O que é que isso significa? Significa que, imaginem, eu aqui só tenho sólido, à temperatura de fusão, aqui tenho uma grande porção de sólido e tenho uma pequena quantidade de sólido que já passou para o estado líquido. Aqui terei, na amostra, cerca de metade de sólido e metade de líquido. Aqui já só tenho líquido. Reparem, durante este processo não há mudança de temperatura. Portanto, o sólido que eu tenho aqui nesta extremidade, ou todo o líquido que eu tenho nesta extremidade, ou a mistura de sólido e líquido que eu terei por aqui, estão à temperatura que é a temperatura de fusão. No caso da água, à temperatura de 0 graus Celsius, se a pressão for de uma atmosfera, eu aqui tenho gelo, chamado gelo fundente. Portanto,
há sempre uma convicção de que quando nós fornecemos energia ao gelo, ele derrete. Se estiver a 0 graus, não é? Porque se o gelo, imaginem que temos um bocado de gelo a menos 20 graus Celsius, se eu lhe fornecer energia, ele vai ficar a menos 10, e a menos 5, e a menos 2, e a menos 1 a 0, e a partir deste momento, se eu fornecer energia, é que ele começa a fundir. Okay? Durante este processo, enquanto eu tenho simultaneamente a presença de dois estados físicos, neste caso, eu terei a presença do estado sólido mais do estado líquido, a temperatura é constante. Quando todo o gelo estiver fundido, portanto, estou a falar desta extremidade, aqui, eu tenho tudo também a 0 graus. E aqui só tenho água. Esta água chama-se água gelada. A água gelada ou gelo fundente, a única diferença é o estado físico. A temperatura é a mesma. Teremos aqui então agora o estado líquido. E durante o processo da vaporização, repete, eu tenho a mistura do estado líquido com o estado gasoso. Depois da vaporização, já só tenho o estado gasoso. Recordem, quando há simultaneamente a presença dos dois estados físicos, não há variação da temperatura, e caso a substância seja pura e a pressão constante, essa temperatura é a temperatura de fusão. Vamos supor que neste gráfico eu conheço este valor e este valor. Vamos supor que este é o valor A, este é o valor B. Se eu quiser calcular a energia que o corpo recebeu durante o processo da fusão, eu, ao valor de A, subtraio o valor de B. Okay? Portanto, daqui até aqui, esta energia foi fornecida ao corpo para aumentar a temperatura, mas para fundir, só fornece esta energia daqui para ali. Okay? Portanto, vamos só agora analisar estes dois conceitos que são importantes, que é o conceito de capacidade térmica mássica e o conceito de variação da entalpia. Ou seja, no caso da variação da entalpia de fusão e de vaporização, o conceito em si é o mesmo, o estado físico é que será diferente. No caso da capacidade térmica mássica, vamos dar um exemplo concreto, que é aquele exemplo que nós usamos com toda a frequência, que é o caso da água. Nós sabemos que a capacidade térmica mássica para a água é de 4.186 Joule por cada quilograma e por cada Kelvin ou por cada grau Celsius. É indiferente. Qual é o significado desta informação? Então, nós vamos interpretar neste sentido. Dizemos que é necessário fornecer 4.186 Joule de energia a 1 kg de água para que a sua temperatura se eleve em 1 Kelvin. E neste caso estou a falar de água no estado líquido. A água no estado sólido e a água no estado gasoso têm diferentes valores de capacidade térmica máxima. No caso da variação da entalpia de fusão, por exemplo, no caso da água, a variação da entalpia de fusão tem o valor de 3,35 vezes 10 elevado a 5. Isto vem em Joule por quilograma. Qual é a informação que este parâmetro me dá? Agora aqui, está-me a dar a informação da energia que é necessário fornecer a 1 kg de água para que esse quilograma de água derreta, para que funda. Ou seja, lendo nesta sequência, é necessário fornecer uma energia de 3,35 Joule por cada quilograma de água para que ele mude de estado. Ou seja, a capacidade térmica mássica, dada a informação da energia, que eu devo fornecer a cada quilograma de um dado material, porque a sua temperatura varia numa unidade, neste caso num Kelvin. O ΔH de fusão ou de vaporização diz-me qual é o valor da energia necessário para que cada quilograma mude de estado. Portanto, repare, mais uma vez, isto é muito semelhante ao preço por cada quilograma, não é? Se eu for comprar maçãs, e se 1 kg de maçãs tiver um valor de 1 euro por quilograma, ok? Será uma coisa parecida com esta. Aqui dá-me a energia por cada quilograma, portanto, a energia que eu tenho que dar a cada quilograma para mudar de estado. No caso do preço,
é o valor de cada quilograma para eu comprar. Portanto, se eu comprar 3 kg, vou pagar 3 euros. Se eu pretender derreter um bloco de 3 kg de gelo, vou gastar o triplo desta energia. Cá está. Esta é a energia total, esta é a massa, vezes a energia por cada quilograma. No caso da mudança de temperatura, eu tenho que fornecer uma energia total que é dependente da massa, da capacidade térmica máxima e da variação de temperatura. Resumidamente, para a mesma massa e para a mesma variação de temperatura, quanto maior a capacidade térmica máxima, maior o valor da energia necessário. Para a mesma massa, quanto maior for o valor da variação da entalpia, maior a energia necessária também. Okay? Estes são os balanços que nós temos que realizar. Como é que nós aplicamos isto em exercícios? Há, da mesma forma que na dinâmica, um conjunto de leis. Na dinâmica, temos as leis da dinâmica que nos permitem interpretar o movimento de um objeto quando está sujeito a um conjunto de forças. No caso dos cálculos de variação de temperatura ou mudança de estado, nós temos as leis da termodinâmica. E no caso das leis da termodinâmica, nós temos, por sequência, a lei zero. E a lei zero fala-me de um conceito, que é do conceito de equilíbrio térmico. Nós sabemos que o nosso universo tem padrões de comportamento. Portanto, tudo o que nós estamos a fazer é observar esses padrões e depois redigir de forma estruturada as nossas observações. E sabendo nós quais são os padrões de comportamento do nosso universo, nós conseguimos prever o seu comportamento e, de alguma forma, conseguimos promover as circunstâncias que para nós nos são favoráveis. No caso do conceito de equilíbrio térmico, o que nós sabemos é o seguinte: nós temos dois sistemas distintos. Vamos designar genericamente por sistema A e sistema B. E o que nós sabemos é que quando estes dois sistemas, A e B, se encontram em contacto térmico, vamos imaginar que eu coloco um objeto metal em contacto com um líquido contido no recipiente, ou melhor ainda, imaginem que eu tenho um café ou um chá que está a uma temperatura muito elevada e eu pretendo arrefecer, portanto, pego esse chá e coloco dentro de uma chávena que está fria. O que é que vai acontecer? Vamos supor que a temperatura inicial do sistema A é superior à temperatura inicial do sistema B. Então, o que é que nós sabemos? Espontaneamente, de A para B, será transferida energia. E esta energia é transferida sob a forma de calor, e esta transferência de energia irá persistir até que se estabeleça o equilíbrio térmico. O que é que nós entendemos por equilíbrio térmico? Ora, o equilíbrio térmico é a situação em que as temperaturas dos dois sistemas passam a ser iguais. Neste caso, quando as temperaturas forem iguais, nós podemos concluir que, na prática, em termos de balanço energético, não há transferência de energia de A para B, que é a mesma coisa que dizer que se A transferir para B um determinado valor de energia, o B transfere para A exatamente o mesmo valor, no mesmo intervalo de tempo. Portanto, resumidamente, em termos de balanço, estes valores deixam de existir e as duas temperaturas passam a ter o mesmo valor. Esta é que é a situação de equilíbrio térmico. De uma forma simples, o que nós podemos dizer é que quando os objetos se encontram em contacto, vão permutar energia entre si, até que fiquem à mesma temperatura. Isto é importante, sim. Olha, por exemplo, quando nós estamos a medir a nossa temperatura, nós colocamos um termómetro e nós avaliamos a nossa temperatura pelo valor que nos é dado pela escala do termómetro. Pois, e porquê é que o termómetro também varia a temperatura? Pois, porque ele está encostado a nós, está em contacto com o nosso corpo e ele vai tender para uma situação de equilíbrio térmico, em que a temperatura do termómetro é igual à do nosso corpo. E por esse motivo nós conseguimos avaliar a nossa própria temperatura. Outro exemplo é, vamos supor que nós estamos a preparar um banho, essas coisas do género. Vamos supor que a temperatura
da água está muito elevada. O que é que nós fazemos? Colocamos um bocado de água a uma temperatura mais baixa. O que é que vai acontecer? Na mistura, os dois sistemas, a água quente e a água fria, vão permutar a energia até que vão ficar à mesma temperatura. Portanto, a água que estava a uma temperatura inicialmente muito elevada vai ficar a uma temperatura mais baixa. E isto é o conceito de equilíbrio térmico. Todos os sistemas em contacto térmico vão evoluir para uma situação de equilíbrio térmico. Há outra lei, que é a primeira lei da termodinâmica, e esta é a lei com a qual nós fazemos o balanço energético. Só para relembrar, o balanço energético corresponde àquelas aplicações em que nós colocamos em contacto dois sistemas, A e B, e o nosso objetivo é determinar a temperatura final do conjunto. Ora, como é que nós procedemos? Vamos supor na mesma a situação em que nós temos o A e o B. Nós sabemos que se o nosso sistema, vou para este esquema aqui, se o meu sistema, vou constituir um novo sistema que vou designar que é formado por A e por B. Ok? Isto passa a ser o meu sistema conjunto, os dois corpos. Então, se o meu sistema é formado por A e B, eu posso dizer que a variação da energia interna do meu sistema é igual ao calor e ao trabalho que o sistema eventualmente troca com a vizinhança. Ok? Nós, neste momento, não estamos a falar da energia que o A permuta com B. Estamos a falar da energia que o conjunto AB troca com a sua vizinhança. Vamos supor que o nosso sistema é um sistema isolado. Se o sistema A mais B é isolado, nós aprendemos que um sistema é dito isolado quando não permuta nem energia, nem matéria com a sua vizinhança. Então nós podemos concluir que a variação da energia interna do sistema é igual a zero. Mas o sistema é formado por A mais B. Então a sequência será a variação da energia interna do sistema igual a zero. Se a variação da energia interna do meu sistema é igual a zero, isto significa que a variação da energia interna do A mais a variação da energia interna de B é igual a zero. Okay? O que é equivalente a afirmar que a variação da energia interna do A é simétrica da variação da energia interna do B. Ora, se nós formos ao nosso esquema, de facto isto é uma constatação, porque o A está a ceder calor a B. Portanto, a energia interna do A está a diminuir, a do B está a aumentar. Isso permite-me concluir que o que diminui em A é recebido em B, uma vez que o sistema AB é isolado, e, portanto, isto é uma constatação de um facto. Mas vamos continuar com esta expressão, ok? Na prática, para calcular agora a temperatura, vamos supor que não há mudança de estado, ok? Só há mudança de temperatura. Como é que eu agora vou traduzir matematicamente essa situação? Então, se vocês repararem, nós neste momento temos três expressões possíveis. Temos uma expressão que me permite avaliar a variação da energia interna quando há variação de temperatura e outra expressão para a mudança de estado, sendo que este parâmetro aqui vai depender do tipo da mudança de estado. Se não existir mudança de estado, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever que MC vezes a variação da temperatura do sistema A mais MC vezes a variação da temperatura do sistema B é igual a zero. Depois sei que, então, a massa do sistema A vezes a capacidade térmica máxima do sistema A vezes a temperatura final menos a temperatura inicial de A, com a massa do sistema B, capacidade térmica máxima do sistema B, temperatura do fim, menos a temperatura do início do sistema B, isto é tudo igual a zero. A particularidade é que este valor e este valor são iguais. Por que motivo? Porque nós vimos na lei zero da termodinâmica que quando o nosso sistema
está em contacto térmico, o que vai acontecer é que as partes do sistema irão evoluir para uma situação em que a temperatura é igual entre si. Logo, neste caso em particular, porque o sistema vai atingir o equilíbrio térmico, a temperatura do A e a temperatura do B serão a mesma. Atenção que ter a mesma temperatura não significa ter a mesma energia. Okay? É a mesma, digamos, a mesma agitação térmica. A temperatura será a mesma. Se nós conhecermos as massas, as capacidades térmicas máxicas e as temperaturas iniciais de cada uma das partes do sistema, usando a combinação das duas leis. Lei zero, porque eu afirmo que as temperaturas finais são as mesmas. E a primeira lei, porque faço um balanço energético, então consigo determinar a temperatura do equilíbrio térmico. Só um pormenor. Vamos supor que o objeto A, além de aquecer, também derretia. Portanto, o que é que eu tinha que fazer? No objeto A, na variação da energia interna, tinha que representar a variação de temperatura e teria que colocar aqui neste membro também o M vezes o ΔH de fusão. Portanto, eu iria dizer que a energia total permutada por A e permutada por B vai dar zero. Sim, mas espera lá, mas este valor não tinha que estar do outro lado, no outro membro? Não. Porquê? Porque no caso do A, a variação da temperatura é negativa, porque a temperatura do A diminui. Isto porque eu dei como exemplo que o A tinha uma temperatura inicial mais elevada. A temperatura do B aumenta, portanto tem uma variação positiva. Portanto, este parâmetro é todo negativo e este é todo positivo, são simétricos entre si, e por isso é que o resultado final dá zero. Outro pormenor, e se o sistema não for isolado? Vamos supor que na redação deste exercício é dito que durante o processo em que o sistema evolui para o equilíbrio térmico, há uma dissipação de energia para a vizinhança de 1000 Joule. Portanto, eu logo no início, em vez de começar a igualar a zero, dizia que a variação da energia interna do sistema será igual a menos 1000, porque dissipa o 1000. Portanto, este valor é igual a menos 1000, este valor é igual a menos 1000, e este valor é igual a menos 1000, e de facto continua a ter as mesmas incógnitas. Apenas não digo que o balanço energético me dá igual a zero, porque o sistema não está isolado. Okay? Finalmente, temos a segunda lei da termodinâmica. Portanto, recapitulando, a lei zero fala do equilíbrio térmico, a primeira do balanço energético, a segunda lei da termodinâmica fala de um conceito que vocês eventualmente não têm que conhecer a terminologia nesta fase, que é o conceito de entropia. Okay? Eu estou a falar do conceito de entropia porque eventualmente vocês podem tropeçar com esta expressão em algum exercício. No entanto, o que é que me diz a segunda lei da termodinâmica? Diz-me que a energia útil do universo diminui sempre que ocorre um processo espontâneo. Ou seja, resumidamente, o que nós sabemos é que a energia total do universo é constante, porém, a energia do universo que é útil, ou seja, aquela energia que eu ainda posso utilizar para promover alguns processos, está a diminuir. Vamos fazer uma analogia. Suponham que vocês têm uma borracha que utilizam para apagar os erros nos exercícios. Depois de uma tarde inteira a fazer exercícios, a borracha vai ser muito utilizada. O que acontece é que o tamanho da borracha diminuiu. Mas, se eu pegar nas aparas de borracha e na borracha que ainda está inteira, aquilo vai me dar exatamente o que eu tinha no início. A matéria não vai desaparecer. No entanto, as aparas de borracha já não são utilizáveis com o mesmo fim. Isto é, eu não posso utilizar as aparas de borracha para continuar a apagar, porque elas já não têm essa utilidade. Da mesma forma, a energia útil do universo está a diminuir. Vamos limitar isto a um sistema isolado. Um sistema isolado comporta-se como o universo. Portanto, o sistema isolado não tem como interagir com a sua vizinhança. Então, o que nós dizemos é que se eu tiver um sistema que é isolado, então nós temos as partículas do sistema, este sistema tem uma determinada energia interna, eu posso dizer que, primeiro, a variação da energia interna do sistema é igual a zero.
Se o sistema não recebe nem liberta energia, tem uma energia interna que é constante. Por outro lado, a energia útil do sistema diminui. Portanto, vamos dar assim um exemplo concreto. Suponham que nós temos um painel fotovoltaico e este painel fotovoltaico está ligado a um candeeiro. Okay? E o candeeiro emite radiação para o painel produz eletricidade que alimenta o candeeiro, que produz radiação, que produz eletricidade, e temos aqui um circuito fechado. Isto poderá ocorrer indefinidamente. Vamos supor que o candeeiro está perfeitamente focado e toda a luz que sai do candeeiro incide na superfície do painel. Acontece indefinidamente? Não. E a explicação é simples. É porque quando o painel recebe energia, apenas uma determinada percentagem dessa energia é transformada em corrente elétrica. E dessa corrente elétrica, apenas uma determinada percentagem da energia é transformada em radiação. O que é que isto significa? Significa que em todos os processos que ocorrem no nosso sistema, a energia útil diminui, porque há sempre uma parte da energia que se degrada, isto é, a energia total é sempre a mesma. A qualidade da energia é que não é sempre a mesma. Nós dizemos que a energia se está a degradar ou que se está a dissipar. Portanto, dissipar a energia é exatamente reduzir do caráter útil da sua energia. Portanto, a energia útil do sistema diminui porque ocorre a dissipação de energia. Esta afirmação é a mesma coisa que nós afirmarmos que há um aumento da desorganização do sistema. Os sistemas evoluem com o aumento da sua desorganização. E agora a ideia será, mas não é possível organizar um sistema se ele estiver isolado? Não. Se ele não estiver isolado, eu consigo organizar um sistema desde que desorganize noutro ponto do universo. Ou seja, na prática, o balanço é sempre no aumento da energia dissipada ou no aumento da desorganização.